Boketov Raveni, como vocês vão? Hakol BC. Hoje nós estamos aqui no primeiro dia da porção de Berrocotai. Vamos falar aqui só, tá? Só temos 3 versículos aqui. Só dando uma pequena introdução aqui, nós hoje estamos no dia festivo de Lag Baomer, tá? Lag é Lamed e o Gimel em hebraico, então Lag dá 33, então é o 33º dia da contagem do Homer, que nós celebramos também o dia do falecimento do grande Rabi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar, tá? Então hoje é um dia festivo, tem todos uns costumes, tá bom? Isso nós deixamos para um próximo vídeo, vamos adentrar aqui sobre a porção da semana de Berrocotai, tá? Vamos fazer aqui rapidamente a leitura do primeiro versículo que diz assim: Em Berrocotai tichelu ve'etz mitzvotai tismeru vai se tem otam. Então quer dizer o quê? Se vocês andarem, seguirem meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, tá? Aí o versículo seguinte vai entrar, o que vai acontecer? Tá? Então nós já vemos aqui que no primeiro versículo, hoje tá no versículo 3 aqui do capítulo 26 do livro de Vaikra, do livro de Levítico, Deus já fala com o povo judeu o seguinte: se vocês andarem, tá? Se vocês seguirem, né? Vocês seguirem os meus caminhos, né? Ve'etz mitzvotai, se vocês e os meus mandamentos, tá? Não esquecendo que a palavra Berrocotai aqui seriam aqueles estatutos, tá? Ou seja, do Hukatim, que seriam as ordenanças de Deus, tá? Nós já falamos bastante sobre isso aqui. As mitzvot, no caso, são os mandamentos, que são basicamente aquelas, vamos dizer assim, seriam praticamente como fossem os nossos mandamentos civis aqui, tá? Aí o versículo 4, Deus fala assim: eu lhes fornecerei chuva na época, de modo que a terra produzirá a sua safra, né? Ve'etz hasde e tem priot, ou seja, e a árvore dará os seus frutos, tá? Pri é fruto, priot no caso aqui seriam os seus frutos, tá? No plural em hebraico. Então nós temos aqui nos 2 primeiros versículos, nós terminamos o último aqui, Deus fazendo uma promessa a todos aqueles que observam, que seguem e guardam, né? Tímero, ou seja, que guardam os meus mandamentos. Deus fala o quê? Que ele vai agir dentro do contexto da natureza. Por quê? Porque a promessa é o quê? Eu fornecerei a chuva na época de modo, ou seja, ele vai fornecer com que ele vai providenciar que a chuva ela venha no tempo correto, tá? Na época de modo que a terra produzirá a sua safra e a árvore do campo produzirá, né, os seus frutos, né? Então, nós vemos aqui que vamos analisar um contexto aqui que eu acho que ele entra num profundo aqui, eu queria adentrar com vocês, tá? Fala assim: se vocês seguirem os meus estatutos, poderia-se cogitar que isso se refere ao cumprimento dos mandamentos? É uma pergunta que Dash faz aqui. No entanto, quando a Torá diz e guardar os meus mandamentos, o cumprimento dos mandamentos já está expresso. Então, qual é o significado de vocês seguirem os meus estatutos? Tá? Isso significa que vocês devem se esforçar no estudo da Torá. Então, nós vemos aqui que Rashi ele faz uma pergunta bem básica, né? Mas não está falando se a gente guardar os mandamentos? Então, o que quer dizer seguir? Então, Rashi ele fala que, na verdade, o seguir aqui é você estudar, você se esforçar em compreender, tá? Aqui nós temos um assunto bem interessante. Eu sempre comento nos meus vídeos aqui que é o seguinte: nós temos por obrigação de estudar as leis divinas, tá? Eu sempre comento, falo para vocês aqui que quando Yehoshua, né, Josué, estava para adentrar ali a terra de Canaã, após a morte de Moisés, tudo, Deus falou para ele examinar as escrituras, meditar nela dia e noite. Não estava falando para ele ler. A gente já comentou isso aqui na porção passada. Você tem que analisar, você tem que estudar, tá? É como eu sempre comento aqui, não adianta você ter a sua Bíblia ali na estante, aberta no Salmo 91, no Salmo 23, ou o que for, ou você colocar lá dentro embaixo do seu braço para adentrar algum culto. Não. A Bíblia, ela existe, a Torá, ela existe para ser estudada,
para ser examinada. Como você quer conhecer a Deus se você não conhece os preceitos de Deus, se você não conhece o porquê de Deus ter ordenado os seus mandamentos? De pedir para nós seguirmos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como fala aqui a porção de Berrocotai. Tá? Então, acho que ele continua aqui. E guarde meus mandamentos. Vocês devem se esforçar no estudo da Torá, a fim de observar e cumprir os mandamentos. Isso é semelhante ao ovo Israel, o estatuto e as ordenanças, para aprendê-las e tê-las em mente e fixá-las, como diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Tá? Isto é, aprender a Torá a fim de mantê-la em seu coração. Então, Deus, quando ele fala, ele não fala para a gente ler. Ele fala para nós examinarmos e estudá-las, para você entender. Então, quando Deus fala aqui das Mishpatim, que seriam as leis civis que nós temos, e as Ruká, que no caso aqui seria Berrukotai, o nome da nossa porção da semana, os Rukim são aqueles mandamentos que não, aos nossos olhos, têm lógica. Não misture na mesma peça de roupa lã e linho. Você não deve comer tal animal. Você tem que colocar um tefilim, tá? Aquele filactérios. Então, a gente não temos entendimento o porquê de Deus pediu isso. Já Mishpatim são as leis que nós conhecemos. Não matar, não roubar, não adulterar, não dirá falso testemunho. São leis compreensíveis o porquê. Então, Deus fala assim, para nós estudarmos, nos aprofundar em conhecer. Você não conhece uma pessoa, você não conhece um indivíduo, até você conviver com ele, saber os seus gostos, seus costumes, o porquê que ele faz aquilo, a mesma coisa é Deus. Não adianta você só falar, eu amo a Deus. Não, você tem que prosseguir e conhecer a Hashem. E você só vai conhecer a Deus quando você compreender e estudar os seus mandamentos. Fora isso, é incompreensível. Até porque nós não temos como compreender a Deus na sua essência. Mas a partir do momento que você entende que Deus fala assim, não come isso aqui. Olha, não veste dessa maneira. Não corte, faça isso. Se comporte dessa maneira, você entende realmente qual é a santa e a vontade verdadeira de Deus para com o ser humano. Tá? Então, só para nós encerrarmos aqui, o último versículo diz assim: a estação do debulho durará até a vídima, e a vídima durará até a época do plantio. Vocês se saciarão com o seu pão e viverão seguros em sua terra. Mais uma promessa de Deus. Temos duas promessas aqui. A promessa da chuva no tempo certo e o fruto nascer no tempo certo. E agora a promessa justamente do quê? De que nós vamos viver seguro na terra, não no céu. Tá? Todo o propósito da criação é trazer a presença divina aqui, não o contrário. Tá? Então, nós devemos trazer a presença de Deus aqui. E essa segunda promessa que Deus fala, ele diz bem claro. A estação do debulho. O que é debulhar? Você vai pegar, vai tirar, né, a semente das cascas ali, das folhas. A vídima é quando você trata justamente a semente, né? Então, Deus fala assim que até da estação do debulho, ele vai durar até a vídima. Ou seja, enquanto você ainda está tirando a casca ali da semente, até a vídima, que é a estação onde você já está tratando a semente, e até a época do plantio, ou seja, vai estar em abundância, tá? Vai estar num processo em que, enquanto um ainda está fazendo, né, para terminar, o outro já está fazendo e o outro ainda está fazendo, ou seja, você está fazendo 3 etapas e elas estão alcançando a outra, ou seja, abundância e a segurança vivida na terra, tá bom? Não vamos nos estender muito, como eu disse, são 3 versículos. Amanhã também nós temos só, acho que são mais 4 versículos também, tá? E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje aqui, tá bom? As promessas de Deus na nossa vida são, se nós guardarmos, se nós prosseguimos em conhecer a Deus, nós observarmos os seus mandamentos. Não existe promessa fora isso. Qualquer promessa que Deus que venha falar para você não é aquilo que Deus falou, porque Deus mesmo fala. Né? Nós vamos ver isso aqui mais na Parashá, no próximo livro de Bamidbar e ainda Devarim.
que tudo se consiste em nós fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós guardamos os seus mandamentos. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Um Todarabá a vocês. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso, né? E uma boa festa de Lag BaOmer, tá? Se Deus quiser, nos veremos aqui amanhã na segunda parte da nossa porção, tá? E tenham todos um ótimo domingo. Mashiach Now, Lehitraot. Tchau, tchau.